Shalom, amada, boa noite. Nosso devocional da noite chegou. Lucas capítulo 5. Glória a Deus por todas as coisas. Eu só quero te dizer que você é bendita do Senhor. Você é uma mulher incrível. Aquela que Deus escolheu. Deus chamou, te escolheu e você ouviu o chamado. Tá aqui para aprender mais de Deus. Glória a Deus por isso. Então eu vou te pedir, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Querido e precioso Pai, estamos aqui, Senhor, querendo ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, nos traz entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra, revela-nos, Senhor, a Tua mensagem, revela, Senhor, os Teus desejos, os Teus sonhos para as nossas vidas, Senhor. Queremos aprender mais de Ti. Nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então a gente vai começar aqui, Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Sabe quem são esses pescadores? Olha, vai começar a nossa história do trio. Então, cadê dos pescadores? Já me perdi. Pelos pescadores, que estavam levando as suas redes, e entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Quem é Simão, minha gente? Pelo amor de Deus, me diz aí quem é que é Simão. E pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Jesus extremamente estrategista, né? Ele estava ali cercado por uma multidão, com fome, com sede de ouvir a palavra. E ali ele viu que a estratégia do som, do vento, poderia ajudar muito. Ele viu os barcos, pediu para os pescadores, foi lá, afastou um dos barcos. E assim, o que acontece? A voz dele se propaga melhor. E o povo que ficava ali na beira da praia podia ouvir ele melhor. Então, assim, ele conseguia falar com todo mundo. Muita estratégia da física, e ele usou isso aqui muito bem. Vamos seguir, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Olha só o que Jesus já falou com Simão, né? Vamos para as águas mais fundas. Vamos ver o que Simão responde? Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Então Simão estava vendo Jesus pela primeira vez, ouviu ele falar, estava ali sendo ministrado junto com a multidão e acreditou, né, em algo que poderia acontecer. Eles tinham trabalhado a noite inteira e nada tinham conseguido. Mas porque Jesus lançou a palavra, ele obedeceu. Então a primeira atitude de Simão foi obedecer. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Então Jesus pediu para ele ir para um lugar mais fundo, e ele questionou: poxa, a gente já fez isso, a gente trabalha com isso, nós somos experts nisso, experientes nisso, mas não deu em nada, trabalhamos em vão a noite inteira. Mas, porque o Senhor que está falando, beleza, vamos lá, né? O que custa? Ele, na verdade, já estava cansado, já estava estressado de uma noite acordada trabalhando, mas obedeceu. E a obediência leva a bênção. Presta atenção, a obediência leva a bênção, e o milagre aconteceu e a multiplicação aconteceu. Eles não pegaram sequer um peixe, mas agora eles encheram 2 barcos e os barcos estavam quase afundando porque tinha uma multiplicação de peixes, e peixes grandes. Olha só o que faz a diferença quando Jesus entra em nossas vidas. A multiplicação acontece, o milagre acontece. Agora, o que a gente precisa ouvir e obedecer, mesmo que não faça sentido, porque não fazia sentido para Simão, mas ele fez, ele ouviu e obedeceu, e é isso que eu e você precisamos, mesmo que não faça sentido, mesmo que a gente já tenha tentado, mesmo que a gente já esteja cansada, nós precisamos ouvir e obedecer ao Senhor, amém? Vamos seguir aqui, versículo 8. Quando Simão Pedro, olha, Pedrão, aquele que depois de convertido até a sombra lhe curava. Esse é o Simão. E aí começou a história do nosso trio. Vamos seguir. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também
Tiago e João. Olha os irmãos Tiago e João, e o nosso trio apareceu. Pedro, Tiago, João no barquinho. É aqui que começou a nossa história com esse trio incrível. Bom, Tiago e João eram irmãos e eram os filhos de Zebedeus, e eles eram sócios de Simão. Então, os antigos sócios, os pescadores, agora se transformaram na equipe incrível do Senhor, né? Olha só, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha o que acontece quando Jesus entra em nossas vidas. Ele traz a revelação de quem nós somos. Somos pecadoras, a gente não merece a graça do Senhor, a gente não merece o sacrifício que Ele fez, a morte na cruz, a gente não merece nada. Nós somos pecadoras, somos insignificantes, porém, Ele nos amou, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos fez escolhidas de Deus, Ele morreu na cruz por nós e Ele nos faz a pessoa mais importante para Ele, a qual Ele morreu por mim e por você. Então, quando a gente entra na presença do Senhor, o nosso caráter é revelado. E sabe de uma coisa? A gente sente vergonha. Eu já passei várias vezes por essa experiência de estar na presença de Deus e dizer: meu Deus, quem eu sou? Nada, ninguém, vou morrer aqui agora. Misericórdia, porque eu não tenho por que estar aqui, eu não mereço. E uma das coisas que acontece quando a gente entra na presença do Senhor é o nosso caráter ser revelado. E aí vem a confissão, porque a gente percebe quem a gente é. Mas Jesus, ele não faz isso para nos acusar. Olha, você fez isso, você abortou, você mentiu, você adulterou. Olha só o que você fez, sua pecadora. Jesus, ele não faz isso por conta do que ele quer nos acusar. Ele simplesmente faz isso para revelar, para nos tratar, para nos curar, para nos libertar. Então, quando o nosso caráter é revelado, é para que a gente tenha transformação de vida, para que a gente tenha mudança de vida. É isso que é necessário, que a gente tenha essa transformação. E Pedro aqui foi transformado. Ele percebeu quem ele era e ele se revelou ali ao Senhor. E o Senhor disse: Pedro, não tenha medo. Você até agora trabalhou com peixes, mas a partir de agora a sua vida será transformada e você vai ser pescador de homens. Glória a Deus por todas as coisas, e assim que o Senhor faz em nossas vidas. Ele se revela e nos transforma. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. E quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar a seu sacerdote e ofereça sua purificação aos sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha o que acontece aqui. Uma pessoa leprosa, principalmente naquela época, é como se fosse muito vergonhoso. Então não vivia na sociedade, não vivia em sua aldeia, em sua comunidade. Vivia à margem, né? Fora da cidade. Normalmente era isso que acontecia. Principalmente quando a lepra estava ali, estava exposta, né? Assim, seu corpo branco, cheio de marcas, de feridas, cheia de hematomas mesmo pelo corpo todo, e as pessoas percebiam no pescoço, no rosto, nos braços, nas pernas, o corpo todo de lepra, né? E era como se fosse uma maldição. A pessoa era leprosa porque fez alguma coisa de errado. Então as pessoas já tinham uma autoestima muito baixa, né? Já viviam ali cheios de problemas internos e ainda tinha essa cura, ainda tinha essa doença física, né? Então, olha o que o leproso falou. Senhor, rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. E é isso que eu e você precisamos fazer. Mostrar ao Senhor o problema, a dificuldade, a adversidade, entregar ali nas mãos de Deus e dizer: olha, Senhor, se o Senhor quiser, ajuda-me, resolve, me dá o teu fardo leve, Senhor, tá aqui em tuas mãos, eu entrego. E a gente precisa entregar e fazer como um leproso: tá aqui, esse é o problema, se quiseres, pode purificar-me. E sabe o que Jesus vai responder? Eu quero, seja purificado. É isso que o Senhor responde para mim e para você, porque Ele quer nos tratar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar. É assim que o Senhor faz em nossas vidas, mas nós precisamos abrir a boca. O Senhor precisa
que a gente fale o que a gente quer, porque Ele sonda nossos corações, Ele sabe, mas a gente precisa abrir a boca e declarar o que a gente quer mesmo, de verdade, porque muitas pessoas querem ficar ricas, mas não sabem como, e também não proclamam, e não procuram, e não estudam, e não declaram, e nem trabalham. Então, assim, é necessário que a gente saiba o que quer e vá no alvo. No nosso caso aqui é ir para Jesus, mostrar para Ele a situação e que a gente quer sim ser curada, que a gente quer sim ser liberta, que a gente quer sim, sozinha a gente não consegue. É muito difícil, mas com o Senhor vai dar certo, funciona. Amém? Vamos seguir aqui. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. Eu amo essa história. Bom, a gente já está aqui, né? Tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e, ao baixarem a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho de Deus... Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Essa história aqui, ela me ministra muito, porque assim, o paralítico, ele era paralítico, mas ele tinha amigos o suficiente para carregarem ele. Imagine o peso que era carregar ele, e não só carregar, subir numa casa, destelhar o telhado e ali ser estrategista de saber onde Jesus estava, porque eles desceram a maca exatamente onde Jesus estava, na frente de Jesus. Então eles tiveram muito trabalho ali. A casa estava cheia, não passava um alfinete. Jesus estava ali comprimindo, ensinando o povo, curando os doentes, expulsando demônios, e aí os amigos vieram e fizeram isso. E isso para mim já é muito incrível. E quando Jesus viu esse trabalho todo, ele disse: uau, seus pecados estão perdoados. E o que acontece? Por que Jesus fez isso? Ele conhecia o coração do paralítico. Ele sabia que o paralítico ele precisava se libertar, ele precisava sair dos traumas, ele precisava sair da baixa estima, ele precisava sair da caverna que ele tinha entrado, porque os problemas dele eram internos, eram muito maiores do que o problema físico. O problema físico de ser paralítico não chegava aos pés da culpa que ele carregava, da opressão que o inimigo colocava nos ombros dele. Sabe, toda vez que você acha que não pode fazer algo, que você não é merecedora de algo porque você fez algo muito ruim, pois é, isso é culpa. Porque quando a gente sabe o que a gente fez, a gente leva ao Senhor, a gente pede perdão dos pecados, a gente se arrepende verdadeiramente, genuinamente, o Senhor vem com bálsamo, com sangue para nos limpar, para nos purificar. E a Bíblia diz que quando a gente pede perdão dos pecados, o Senhor, ele leva nossos pecados, seja qual for, seja homicídio, seja mentira, seja o roubo, seja o que for, ele leva para o mar do esquecimento. E é proibido você vir com uma vara de pescar e levar essa vara de pescar para o mar do esquecimento e pescar esses pecados de volta. É proibido. Então Deus levou os nossos pecados para o mar do esquecimento, para nunca mais sair dali, porque Deus não se lembra mais. Isso quer dizer que a gente não precisa mais ter culpa, a gente não precisa mais ficar ali, sabe, se vitimizando, ali se martirizando com aquele problema. Ai, porque você não sabe como foi minha vida, eu tive que abortar, e eu tive que roubar lá na empresa porque eu não tinha o que comer, ai, eu fazia isso, e eu usava cartão dos outros e não pagava, e tantas coisas assim. Quem traz a culpa é o inimigo, e essa culpa ela vira uma opressão muito grande, como se você estivesse carregando 1000 quilos ali nos ombros. É um ombro pesado, você fica baixa ali, e de repente era isso que o paralítico tinha.
uma opressão muito grande do inimigo. E ele precisava dessa libertação, dessa cura. E por isso que Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Para você entender, o inimigo não pode mais te acusar. Você é livre. Seus pecados estão perdoados. Tudo que você confessou, Deus já mandou para o mar do esquecimento. Esqueça. Você está perdoada. Não importa o que você fez. Se você confessou e se arrependeu a ponto de nunca mais fazer, esqueça. O inimigo vai querer te trazer isso, vai querer jogar na sua cara, mas ele não tem mais poder para isso, ele não tem mais autoridade para isso. Flua na vida, viva a sua vida em nome de Jesus. Só que Jesus conhecia o coração também dos fariseus, dos mestres da lei, né, que estavam ali questionando a autoridade. E ele falou, o que é mais fácil? Dizer seus pecados estão perdoados ou pega a sua maca e anda? E além de fazer a cura interna dos traumas, dos problemas, da opressão, fazer a libertação daquele homem, ele agora deixou de ser paralítico, porque Jesus falou, pegue sua maca e ande. E aí veio a cura física. Então, antes mesmo de você pedir por algo físico, por algo que você precisa aqui, palpável, você precisa pedir pela sua cura interna, pela sua cura da alma, pelos problemas que você vem carregando todos esses anos, por esses traumas que não te deixam dormir direito, por essa ansiedade que te persegue, pela tristeza profunda, pela depressão. Você precisa pedir essa cura interna e acreditar, porque o Senhor cura, porque Ele transforma vidas, porque Ele lava com sangue, para você ser redimida e nunca mais voltar nesse pecado. Amém? Agora o paralítico não era mais paralítico. Ele pegou a sua maca e ele andou. E ele fluiu e ele foi para casa louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Isso pode acontecer sim comigo, com você. Sabe por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vai ser eternamente o Deus Todo-Poderoso de nossas vidas. O Deus que faz milagres. O Deus que quer nos curar e quer nos limpar. Amém? Vamos seguir aqui. Está quase acabando esse capítulo. E aqui a gente vê. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Publicano, você lembra publicano? Aqueles caras que trabalhavam para Roma. Eram judeus, mas trabalhavam para Roma, cobravam ali os impostos, muitas vezes cobravam além do que era necessário, né? Digamos que um imposto fosse R$1.000, eles cobravam R$2.000. E lembra de Zaqueu, né? Zaqueu também era desse jeito, então era corrupto e os judeus odiavam. Então eram pessoas que eram como pecadores, que viviam ali só explorando o próprio povo. Então era como se fossem até traidores. Então a gente está vendo aqui, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Levi é um dos 12 de Jesus, foi Mateus. Mateus e Levi é a mesma pessoa. E Mateus, ele estava ali sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. E Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Você percebeu que o chamado de Pedro, Tiago e João foi quando eles estavam ocupados? Eles eram pescadores, essa era a profissão deles, isso era o que eles faziam. E Jesus, ele chama os ocupados, minha irmã. Então, assim, muita gente diz assim, eu não posso ir para a igreja não porque eu estou muito ocupada. Você não sabe, Érica, o que eu tenho para fazer. Tem que fazer comida, cuidar de filho, cuidar de marido, tem tanta coisa para fazer. Você sabe que na minha empresa, se eu não for, o negócio não anda, né? Eu preciso mandar esse relatório, eu preciso ver esse e-mail, eu preciso mandar essa resposta, essa mensagem aqui é importante. E nunca tem tempo para ouvir a palavra de Deus. E nunca tem tempo para dedicar ali ao Senhor. E Deus nunca é prioridade. Deixa eu te falar algo sobre isso. O Senhor, ele chama justamente as pessoas ocupadas. Levi, Mateus, ele estava trabalhando. Ele estava ali na coletoria. Ele estava justamente cobrando o que precisava ser cobrado. E quando Jesus viu ele, Levi, ele se levantou. Ele deixou tudo e seguiu ao Senhor, porque o Senhor o chamou. E o que você está fazendo com o seu chamado? Jesus está te chamando. E o que você está fazendo com isso? Você está dizendo sim ou você está justificando? Dando um monte de desculpa, falando tudo o que você tem que fazer. Ele já sabe tudo o que você tem que fazer. Ele sabe. E eu quero te dizer uma coisa sobre você. Mulheres, principalmente, são pessoas muito organizadas. São excelentes administradoras. Eu sei que você é ocupada, mas você pode administrar seu tempo. Você pode sim e deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele precisa ser prioridade. Então não importa se você está ocupada. Consiga aí, arranje, seu dia tem 24 horas, um tempo para o Senhor e dedique esse tempo a Ele. Amém? Vamos seguir aqui. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas.
Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram a mesma facção, ó, queixaram seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E aqui a gente vê algo que é muito importante, que a gente sempre ouve, né? Jesus, ele não veio para os sãos. As pessoas perfeitas estão perfeitas, está ótimo. Então, se você está bem de vida, não precisa de Jesus em nada, se todas as suas áreas estão perfeitas, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se não, eu vou te dizer, a minha vida era uma antes de eu convidar Jesus e deixar ele ser Senhor da minha vida. Hoje